Eu quero parabenizar a igreja pelos 22 anos aqui neste lugar que o Senhor tem abençoado, salvado vidas. Nós vemos aqui pessoas que nós pensávamos que nunca um dia estaria aqui adorando a Deus, e aqui está. Parabéns. Glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos nossos irmãos. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Elias José Pontes, ao pastor local. Obrigado pelo convite. Amém. Ao nosso amigo e irmão José Paulo, que o Senhor tem usado, que continue usando a sua vida, irmão José Paulo, que Deus tem muito para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Está comigo a minha família. Minha mãe, Ana Maria de Oliveira, minha tia Lirinha, tia Eva, Glória a meu Deus. filho Sebastião e a minha humilde esposa Elvira. É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos, juntamente com a minha família, para nós louvarmos a Deus. Eu não tenho dificuldade, irmãos, para pregar na igreja metodista, assembleia, batista, qualquer um. Porque eu não venho aqui para pregar um costume assembleiano. Não. Amém. Eu venho aqui para pregar uma doutrina bíblica. Glória a Deus. De Deus. Quando eu fui convidado, eu orei a Deus e venho orando e pedindo a Deus, jejuando, buscando de Deus uma palavra para os irmãos, para os ouvintes que estariam aqui. Deus sabia de todos que estariam aqui, e o Senhor vem pondo uma palavra no meu coração, e eu venho buscando. E hoje, na parte da tarde, o Senhor colocou tudo que Ele queria que eu falasse aqui nessa noite. Glória ao teu nome, Jesus. Eu convido os irmãos para nós lermos Mateus capítulo 16 e verso 18, e também Atos capítulo 4, do verso 18 ao verso 20. Se você quiser levantar, está à vontade. Se quiser ficar sentado também, não temos nenhum problema, mas é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 18, está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também estaremos lendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 18 até o verso 20, que diz assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhes: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvirmos ou antes a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. À vontade. Nós estamos diante de dois textos que você, olhando, você vai dizer: que nexo há entre esses textos, que ligação há entre esses textos. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração algo maravilhoso, e eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos desta noite. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver homens que distinguiram na palavra de Deus. Nós vamos ver homens que foram chamados para fazer a obra de Deus, que se entregaram a Deus para um trabalho. Entre esses homens, nós vemos Abel, irmão de Caim. Todos sabem os filhos de Adão. Adão teve 2 filhos para início na história aqui que nós estamos falando nesse momento. E esses 2 filhos foram oferecer a Deus um culto. É claro, diferente do culto que nós estamos oferecendo nesta noite. Foi oferecer um culto a Deus, e cada um levou daquilo que eles haviam colhido, trabalhado na sua vida, na sua jornada diária. E a Bíblia diz que Caim leva
frutos da terra, e Abel leva um cordeiro. Só que quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós pensamos que Deus rejeita a oferta de Caim por causa do que ele levou. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 4, nós vamos dizer que não. Deus recebe a oferta de Abel, não porque era um cordeiro que tipificava Cristo, não. Mas a Bíblia vai dizer assim, Hebreus capítulo 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Glória a Deus. Então não era a qualidade da oferta ali que justificou Abel diante de Deus, mas foi a fé. É a forma que você oferece o seu culto. E eu quero falar sobre ousadia, convicção e esperança. Eu estava ali sentado quando a irmã falou aqui sobre os medos que ela tinha, de alguns momentos de a igreja fechar. Mas eu li um versículo aqui, e eu quero aqui frisar sobre ele neste momento. Ainda vamos falar dele mais adiante. Esse versículo diz que Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja. Glória a Então Deus. a igreja foi edificada por Jesus. Aleluia. A igreja é de Jesus, a minha igreja. Glória ao teu nome. Independente de seja Assembleia Batista, Presbiteriana, Metodista, ela é do Senhor. Amém. Os ministérios são diferentes. Eu disse aqui que eu não tenho dificuldade para pregar na igreja, independente da denominação. Eu já preguei na Batista de Ferrugina, já preguei na Batista do Pastor Paulo, já Luz e Vida, já preguei num forró, na roça aí, me convidaram para pregar lá no aniversário. Eu cheguei lá, a música estava tocando, o povo dançando, e eu cheguei ali e fiquei esperando o momento que era para me dar a palavra. Eu orei, santifiquei aquele lugar. Glória a Deus. E o auxiliar ali orou naquele lugar e santificou aquele lugar. Eu preguei ali, tenho certeza e convicção da mensagem que eu preguei ali. Terminou, eu orei novamente, entreguei para os familiares, para as pessoas da casa, e eles jantaram, e depois da janta tinha mais forró. Mas eu entreguei a mensagem de Deus. Eu não tenho dificuldade para pregar, porque, como eu disse, eu venho aqui pregar uma mensagem bíblica. Eu venho pregar para você aqui nesta noite uma mensagem de Deus. Glória a Deus. Não recebe o culto de Abel e de Caim, não. Mas nós vamos ver outro homem ousado. Eu quero adiantar um pouco aqui, para nós chegarmos lá no Novo Testamento, onde lemos. Esse homem é chamado Noé. Noé era um camarada ousado. Somente alguém com a ousadia de Noé constrói uma embarcação distante de rios, distante de lagos e de mares, num local que não chovia. Ainda não havia chovido sobre a terra. Eu vou ler aqui para você, Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, ainda não havia chovido, então eles não sabiam que haveria chuva, mas Noé foi avisado por Deus e ele constrói uma embarcação. Eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para você nesta noite: aleluia, aleluia na sua vida, aleluia, em que você terá que construir como se fosse uma embarcação, onde tudo mais tu vai dizer que não há mais condições. Deus estará dizendo para você: pode ir, porque eu estou contigo e eu te abençoo. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé, Noé constrói. Noé é ousado, é um camarada convicto, cheio de esperança. Ele tem certeza que o Deus que falou que ia mandar chuva, mandou. Ele constrói uma arca, alguns dizem 120 anos, mas a Bíblia não fala em local nenhum que foram 120 anos. Diz que a duração do homem seria 120 anos.
Não disse que foi 120 anos, mas ele constrói uma embarcação em muitos anos. Quando Deus chama ele, ele não tinha filhos, assim a Bíblia diz. E então no ano 100, ou no ano 100, 500 da sua vida, Deus chama ele, no ano 600 ele entra na arca. Então dá 100 anos aproximadamente, segundo a orientação bíblica que nós temos. Glória ao teu nome, Senhor. Mas Noé constrói uma embarcação. Imagina que camarada ousado. Imagina você, Paulo. Vou usar você aqui, Deus mandar você construir uma embarcação. Se Deus mandar, irmãos, pode fazer. Se não mandar, não faz não, porque ele não dá respaldo. Mas se Deus instruir, se Deus mandar, nós podemos fazer. Como o camarada da velha do Velho Testamento é Abraão. Abraão sai do lugar onde ele estava para ir para uma terra que ele não sabia onde. É isso mesmo. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Abraão sai de Ur dos Caldeus, adorar muitos deuses. Josué vai falar lá no último capítulo do livro de Josué. O nosso pai foi tirado da lei do rio e adoraram a outros deuses. Mas Deus chamou Abraão e Abraão pela fé seguiu. Mas tem um fato na vida de Abraão que me chama muita atenção. Deus promete que ele seria pai de nações, que ele seria pai de grandes nações. E na realidade ele foi pai de duas nações, os ismaelitas e os israelitas. Mas passa 25 anos sem ele ter filhos. E quando Deus chamou, ele estava com 75 anos. Quando o filho dele nasceu, ele estava com 99, com 100 anos. Quando Sara fica grávida, ele tinha 99 anos. Quando ele tinha 100 anos, nasceu o filho Isaac. Sabe o que eu vejo aqui? Deus chamando o improvável para fazer o provável. Chamando aquilo que não existe para confundir o que existe. Glória a Deus. Quando nós vemos aqui pessoas adorando a Deus, que como eu disse, muitas das vezes nós pensávamos que ele não estaria numa igreja adorando a Deus, mas está aqui louvando a Deus. É isso que Deus faz. Glória a Deus. Esse menino nasce e ele já está uma criança, caminhando sozinho, já grandinho. A Bíblia vai dizer, depois desses acontecimentos, Deus vai chamar Abraão e dizer para ele, sai. Lá no capítulo 11 de Gênesis, verso 17, vai dizer, sai de onde você está e leva o seu filho e sacrifica ele a mim. Era o único filho, era o filho que iria ser uma grande nação, mas Deus pede ele em sacrifício. Não te preocupe que Deus nunca vai pedir isso e nunca mais pediu isso para ninguém. Deus fez isso com Abraão, era uma prova específica para Abraão. Glória a Deus. E Abraão pega o seu filho e começa a caminhar. A Bíblia vai dizer que depois de 3 dias, ele viu o monte. Ele saiu do monte. E o escritor aos Hebreus vai dizer que pela fé Abraão, no tempo em que Deus expôs a prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Ele não chegou a demolar o seu filho, não chegou a queimar para o altar. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele ofereceu a Deus o seu filho. Porque Deus viu que Abraão tinha coragem de fazer aquilo que Deus pediu. Aleluia. Aleluia. Mas não é só aí, nós vamos ver Jó. Eu vou seguir rapidamente para nós chegarmos aonde eu quero chegar. Na prova, Jó faz declarações maravilhosas. Em Jó, no capítulo 13, verso 15, ele diz assim, ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. Oh, Pai, glória a Deus. Ainda que Deus me mate, eu esperarei nele. É a confiança de um homem de Deus. Nós vamos ver também no livro de Jó, ainda no capítulo 19, verso 25. Jó diz assim, contudo eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará para me defender. E ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, depois de todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne,
então eu contemplarei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente o verei. E ele vai dizer assim: não é outra pessoa que verá e me contará, não, eu verei a Deus. Isso era a convicção de um homem de Deus, de um homem que estava passando por dificuldades. Aí eu vou chegar lá onde nós lemos, que é Mateus capítulo 16, e eu volto lá no versículo de número 13, falando da nova aliança. Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus está em Cesareia de Filipe, e ele chega para os seus discípulos e disse para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está dizendo, eu vou parafrasear para você entender: quem os homens dizem que eu sou? E eles vão dizer assim, eles dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é o profeta Elias, e há ainda quem diga que o Senhor é Jeremias, o profeta. Aí Jesus vira para os seus discípulos. É interessante isso aqui, porque alguém dizer quem é o seu Deus é uma coisa, mas você que está aqui servindo a Ele é outra coisa. Amém. Aqui vem a convicção. Glória a Deus. Aqui vem a convicção. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o seu Jesus nesta noite? Aleluia. Quem é o seu Jesus nesta noite? Ó O nosso Pai, Jesus fala, Senhor. é o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória a Deus. É aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. Jesus é aquele que veio aqui sem necessidade, mas morreu pelos nossos pecados. Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, Opa. mas humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Ele se entregou por você. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele está Glória a Deus. à direita de Deus nos céus, ouvindo o canto dos anjos, querubins, serafins, que estão louvando a Deus. Isaías capítulo 6. Os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Em hebraico, Glória a Deus. Kadosh, Kadosh, Jeová Sabaote. Aleluia. Mas você vai ler a Bíblia e passou muitos anos, mais de 1000 anos, e lá em Apocalipse, se não me foge até agora, no capítulo 4, os anjos estão dizendo ainda: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Você não entendeu talvez? Deus tem no céu anjos que nunca pecaram e que adoram Ele 24 horas. Mas Ele escolheu você. Você. Glória a Deus. Nós, cheios de pecados e falhas. Nós que falhamos e pecamos todos os dias. Diz o apóstolo João: quem disser que não peca ou que não tem pecado, está mentindo. E agora Jesus está no seu 3º ano de ministério, e então ele pergunta para os seus discípulos: o que os homens estão dizendo ser eu? E vocês, o que vocês estão dizendo? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Glória e ele vai a dizer Deus. assim no verso 17: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não revelaste a ti a carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Ele vai no verso 18, que é o primeiro Aleluia. verso de Deus: da mesma maneira eu te digo, tu és Pedro, fragmentos de pedra, do grego pedrinha, e sobre essa pedra, Jesus está falando dele, a pedra de esquina, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E aí você pode estar pensando: que igreja é essa? É a Assembleia de Deus? É a Metodista? Essa igreja é uma igreja universal. Amém, Senhor. Ela está com Glória a Deus. de crentes de todas as denominações. Aleluia. A igreja denominacional é uma construção de homens, é um regulamento. A igreja metodista tem os seus dogmas,
a igreja metodista tem os seus costumes, mas todos nós pertencemos a uma igreja, a igreja universal, a igreja que será arrebatada para morarmos no céu e a Glória a Deus. de eternidade. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu disse, a igreja que Jesus edifica, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Você imagina se Jesus tivesse que pedir os fariseus, os saduceus, para ele operar um milagre? Mas Jesus edifica a igreja dele. Amém. E ela está presente aqui nesta noite. Glória a Deus. Primeiro, a igreja que ele edificou foi Jesus. Segundo, a igreja é de Jesus. Oh, E Pai. terceiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não se Amém. preocupe, a igreja. Glória a Deus. Não se preocupa, não. Deus manda te falar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A igreja não fecha, não. Porque Deus tem um compromisso com o povo nessa terra. Ele ama tanto a igreja que ele enviou o filho dele, o único filho, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aleluia. Aqui tem pais e mães, quem de vocês Glória tem a coragem Deus. de dar o filho para morrer por mim, se você nem conhece ele? Mas ele deu. Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E aí eu quero voltar lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aonde lemos. Nós sabemos que a igreja de Jesus foi edificada na cruz do Calvário. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Mas ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Ele precisava de derramar o sangue dele, inocente, para ele iniciar a igreja dele nessa terra. E ele morre na cruz do Calvário. Mas Jesus fica aqui 40 dias, ele morre e Deus o ressuscita, diz a palavra de Deus. E Jesus fica aqui alguns dias aparecendo e desaparecendo para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para Paulo, apareceu para mais de 500 irmãos, disse o apóstolo Paulo. Mas ele sobe ao céu depois de 40 dias. A igreja fica aqui na terra e ele faz uma promessa, e essa promessa é para a igreja dele na terra, a igreja universal. Ele diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. A palavra virtude ali pode ser traduzida por dinâmitos ou dinamite, é uma explosão de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês sereis minhas testemunhas. A igreja só permanece na terra porque Deus deixou aqui o Espírito Santo. Amém. Jesus sobe ao céu, passa-se 10 dias, e ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes. E eu paro aqui, porque Pentecostes era 50 dias, penta 50 dias após a Páscoa. E então ele envia o Espírito Santo para ficar com a igreja. Ele disse: ele nos fará lembrar, ele é o Consolador, é o outro Consolador que ficará convosco. Eu irei, mas ele vai vir. Glória a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um sopro de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas de Jerusalém, havia muitas pessoas em Jerusalém, era a festa do Pentecostes. Israel tem 3 grandes festas: a festa da Páscoa, que simboliza a saída do povo de Israel do Egito; a festa das colheitas, que também é a festa do Pentecostes, que simboliza a bênção de Deus nas colheitas de alimento; e a festa das cavernas ou das cabanas, que simboliza que eles ficaram 40 anos no deserto. E agora eles estão ali de manhã. A Bíblia diz que a 3ª hora do dia,
E alguém chega e começa a dizer que eles estão cheios de moço, estão bêbados. Mas aí Pedro levanta, Atos capítulo 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Ele enviaria o teu Espírito Santo Aleluia. para permanecer com a igreja. E o discurso de Pedro vai até o verso de número 36. E aí eles viram para Pedro e perguntam assim: que faremos, varões e irmãos? O povo ouve a mensagem, ouve a palavra que o apóstolo Pedro prega, e eles perguntam: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós. É o que cada um de nós fizemos, arrependemos dos nossos pecados e viemos aqui para adorar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai dizer no verso 41 que agregaram-se quase 3.000 almas naquele dia. Oh Deus. Pedro faz um apelo e quase 3.000 almas se convertem. Glória a Deus. Mas a igreja não para, a igreja continua. E agora às 3 horas da tarde, a hora nona, Pedro e João estão indo ao templo, capítulo 3 de Atos. E quando eles estão indo para o templo, na porta do templo, chamada Formosa, havia ali um paralítico de mais de 40 anos, que era colocado ali para pedir esmola. E quando ele está ali, que Pedro vai passando junto com João, eles disseram, Pedro levanta a mão e disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos uma autoridade no nome de Jesus. Levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. Esse Aleluia. Jesus que levanta, ele está aqui. Aleluia. Ele dá o poder. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro pega pela mão direita daquele jovem e ele levanta e sai louvando, saltando e glorificando a Deus. Amém. Ele não faz Aleluia. mais isso. Está no capítulo, até no início do capítulo 4. E aí, ele novamente é preso. Agora Pedro é preso juntamente com João, porque pregava. Mas a Bíblia diz que 5.000 ou quase 5.000 se converteram com aquela mensagem. E aí Pedro está na prisão. Olha o que diz, quando eles disseram para ele: com que poder ou com o nome de quem que vocês fizeram isso? Era um homem paralítico de mais de 40 anos, agora está curado. Com que poder vocês fizeram isso? E a Bíblia diz, o verso 8 do capítulo 4, que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e anciões de Israel, nós fizemos isso na autoridade do nome de Jesus que vocês crucificaram. Aleluia. O Jesus Nazareno que Glória a vocês Deus. crucificaram, esse Deus ressuscitou dentre os mortos, e é no nome dele a ousadia, a esperança, a convicção. Nós estamos aqui reunidos nesta noite no nome de Jesus. Amém. É no nome dele. A igreja não para, porque a igreja está aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós chegamos no verso 18, 19 e 20, que é o verso que lemos. E chegando, disseram-lhes. Olha o que eles disseram, os principais dos sacerdotes. Se você observar, vai dizer o nome deles: Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre. Todos a linhagem dos sacerdotes estavam lá. Capítulo 4, verso de número 6, se você quiser acompanhar aí. E agora eles disseram para Pedro e João: nós vamos soltar vocês, mas vocês não falam e não ensinam em nome de Jesus. Verso 18. E Pedro e João respondeu. É muito interessante que eu fico analisando isso aqui, porque ou os dois levantaram e falaram em coro, ou então Pedro falava e João fazia assim, ó. Isso aí mesmo, João. Continua. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é interessante.
era a convicção de Pedro e de João. Eles disseram assim: julgai entre vós se é justo ouvir vocês ou a Deus, obedecer aos homens ou a Deus. Aí o último verso que nós lemos: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Você está aqui nesta noite porque Aleluia. você ouviu alguém falar de Jesus. Amém. Você está aqui nesta noite porque você ouviu alguém falar desse grande Salvador. O Paulinho deu testemunho aqui que antes ele estava em casa assistindo televisão no domingo. Fiz muito isso. E realmente ele falou uma coisa aqui muito interessante. Estava 11 horas da noite, um vazio na alma. Esse vazio só Jesus preenche. Eu posso estar falando para alguém aqui nesta noite que sente esse vazio. Quem sabe você sente esse vazio? Tem a família, tem dinheiro, tem os seus bens, tem pessoas a seu dispor, mas ainda sente o vazio. Eu quero dizer para você: esse vazio é só Jesus que preenche. Amém. Só Jesus. Glória a Deus. Preencher o vazio da alma do homem. Aleluia. O homem foi criado por Deus para esse vazio ser preenchido somente pela presença de Deus. Pode procurar o que você quiser. Pode ir para o campo de futebol, assistir futebol. Pode ir para onde você quiser. Pode alegrar o seu coração nas bebidas. Mas você só vai se sentir saciado no dia que você estiver cheio da presença de Deus. Aleluia. Somente Ele é que pode Glória a Deus. encher o vazio da sua alma. Amém. Aí eu lembro aqui do que Paulo disse, ou que Pedro disse, no capítulo 3, o verso 15 da sua primeira carta: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. As pessoas não entendem. Isso é normal. Isso é normal. As pessoas não entendem. Você sair da sua casa no domingo e vir aqui adorar a Deus. Passar aqui 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia aqui louvando a Deus. Eles pensam assim: você poderia estar em casa tranquilo. Eles não entendem. Aí o apóstolo Pedro diz assim: estejais preparados para responder a qualquer que questionar por que você é crente. É isso que Pedro está falando. As pessoas vão questionar por que você está naquela igreja, por que você é crente. E sejais preparados para dizer a qualquer que questionar quanto à esperança que há em vós. Eu lembro, eu era ainda um jovem solteiro, e uma jovem me perguntou, sempre a gente conversava, e ela me perguntou: Jonathan, você está na igreja e você deixou tudo. Você gostava de festa, nunca fui de beber, mas gostava de festa, de bagunça, para ir para a igreja. Ela disse assim: por que vocês obedecem pastores? Eu falei: não é o pastor, não, é a Bíblia, é Deus, porque o pastor também obedece a Deus, a ordenança dele, viver uma vida de santidade, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nos escritor dos Hebreus, no capítulo 3. Então é isso a nossa vida. Mas eu, como disse, eu quero falar de ousadia, convicção e esperança. Como está a sua ousadia diante do que Deus tem feito? Qual é a sua convicção e qual é a sua esperança? Paulo escreve a Tito no capítulo 2, verso 13, dizendo sobre a esperança, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Você aqui nesta noite, na cidade de Goiabeira, tem sido ousado, tem tido convicção e tem tido esperança. Se você não tem, nessa noite, volta para sua casa com a esperança
daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Eu quero contar rapidamente aqui a experiência do pastor Pedro Quezada, missionário no Peru, lá na nascente do Rio Amazonas. Ele está na experiência para ser missionário, e eles enviaram ele para junto às ribeirinhas, para junto ao Rio Amazonas. E o pastor Pedro Quezada leva a sua esposa e a sua filha, 2, 3 anos mais ou menos, uma menina já andando. E eles estão ali, e ele tinha que evangelizar 3 tribos indígenas. A primeira aceitavam crentes ali, e ele foi morar entre eles. A segunda já tinha uma resistência, mas também aceitava. A terceira não aceitava de forma alguma. E o pastor Pedro Quezada foi para uma dessas tribos, pregou na primeira, na segunda, na terceira ele não conseguia entrar. Ele começa a orar e pedir a Deus a direção para ele entrar naquela tribo e pregar o Evangelho. Esse Evangelho que transforma, que salva. Esse Evangelho tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E o pastor Pedro Quezada então começa a orar. E aí aparece um certo dia uma mulher dentro de um barquinho pequeno, descendo o rio abaixo. Quando ele vê aquela mulher, ele grita com ela, e ele vê que aquela mulher está chorando muito. Aquela mulher foi desenganada pela medicina. E aí eles colocam essa pessoa que é desenganada pela medicina dentro de um barco e deixam aí até morrer. Segundo a tradição lá, quando a pessoa morre, o barco tomba, a pessoa é comida pelos peixes, seu corpo cai nas águas e o seu espírito volta para a tribo para ajudar as pessoas. Aí o pastor Pedro Quezada não entendeu bem o que a mulher falou, chamou o seu intérprete, ele tinha um irmão que era o seu intérprete. E esse irmão chegou e começou a conversar com a mulher. Quando contou para o pastor Pedro Quezada a situação, esse testemunho está na internet, você pode procurar no YouTube que você vai ouvir. Quando o pastor Pedro Quezada começa a conversar com aquela mulher, ele disse assim: aqui tem um médico que cura as suas enfermidades. Aquela mulher desce do barco: cadê o médico? Cadê o médico? E ele prega Jesus para ela e fala que Jesus é o médico dos médicos. Glória a Deus. Ele ora para aquela mulher, ela sente uma paz tão grande. Ela está num barco sem remos, porque ela ia até morrer, ela colocada nesse barco para ir até morrer. Ela pede: me dê remos, que eu preciso de voltar à minha tribo. Ela pega e sobe. Quando ela sobe, chega em casa, começa a trabalhar e está normal, não tem mais enfermidade. Glória a Outro dia Deus. o pastor Pedro Quezada ainda está dormindo e chega 3 homens e chamam ele. E ele não entende, chama o seu intérprete começa a conversar e disse: pastor Pedro Quezada, esses 3 homens vieram aqui para pagar o médico que curou a mãe deles. São os 3 filhos da mulher que chorou. Deus que nós servimos é um Deus que opera milagre. Aleluia. Todo poderoso, toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor ao nome desse Deus. Glória a Deus. E aqueles 3 homens chamaram o pastor Pedro, e o pastor Pedro disse: não, esse doutor que curou é Jesus, ele salva. Esses homens eram da tribo que penetrava, da tribo que não se podia pregar o Evangelho. Eles disseram assim: pastor, dentro de 3 dias o senhor vai lá na nossa tribo, o senhor pregar o Evangelho, estaremos todos lá esperando o senhor para ouvir o Evangelho. Aleluia. Aqueles moços voltaram e o pastor Pedro Quezada foi para a oração, foi para a leitura da Bíblia Sagrada para trazer uma mensagem para aquele povo. No terceiro dia, pela manhã,
Ele ia na parte da tarde, estava combinado ele chegar lá na parte da tarde e pregar à tarde até a noite. E o pastor Pedro Quezada está preparando para sair. A sua esposa chega com a sua filha morta no colo. Aquela criança pegou uma cuia, a mesma cuia que eles usavam para beber água, era a mesma cuia que eles tiravam veneno de cobra e guardavam para vender para aquelas pessoas que passavam ali, porque servia para fazer remédio. Aquela criança pega aquela cuia inocentemente e bebe. Quando a esposa traz a menina já estava morrendo. Ele pega aquela criança nos braços e, sem perceber, ele diz assim: obrigado, Deus, pela vida da minha filha. Aí ele abre os olhos: meu Deus, eu estou agradecendo pela morte da minha filha. Minha filha morreu e eu estou aqui agradecendo a Deus. Aí conscientemente ele começa a pregar. E na sua pregação ali para sua esposa, na oração, ele vai dizendo: eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de ter a nossa filha. Aí ele disse para sua esposa: fica com a nossa filha aqui, eu vou lá pregar porque eu tenho um compromisso, e amanhã de manhã nós sepultamos a nossa filha. Alguém com grande convicção, alguém com uma certeza tão grande. O pastor Pedro Quezada viaja numa embarcação algumas horas até chegar naquela tribo. Chega lá e ele prega. Aqueles índios disseram o seguinte: nós aceitamos o seu Jesus se ele curar as enfermidades de todos aqui presentes. Irmãos, isso para Deus não é nada. Curar a enfermidade de vocês aqui presentes para Deus não é nada, porque ele tem todo o poder. E vieram à frente aquele grupo de pessoas doentes. O pastor Pedro Quezada orou por eles. E aí ficou ali mais um tempo. E ele, na angústia de chegar em casa e sepultar a filha, pediu licença e foi até um lugar um pouco afastado e chorou. Dizendo que chorou como nunca tinha chorado na sua vida. E entra no barco. Aí anoiteceu. Os indígenas disseram para ele: você não vai agora, deixa para você ir pela manhã. De madrugada eles entram na embarcação e vêm. E ele sentou de costa para a frente do barco e vem cabisbaixo. E aquele índio remando, aquele moço, seu companheiro, remando e dizendo para ele: pastor Pedro, a sua esposa. Ele disse: eu sei, ela está triste. Não, a sua esposa, pastor. Ele disse: eu sei, ela está triste. Pastor, olha lá a sua esposa com a sua filha viva no colo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dizendo que pula do barco, passa debaixo da canoa e sai nadando e vai até onde está a sua esposa e disse para ela: que hora que a menina ressuscitou? Ela disse: era 6h40. E ele constatou que era o momento em que ele estava orando pelos enfermos. Ó Pai. Você está aqui nesta noite. Glória a Deus. E Deus está na sua casa. Aleluia. Operando lá. Aleluia. Você está aqui nesta noite. E o Deus que você serve está trabalhando em prol da sua vida. Aleluia. Você está aqui nesta noite. Glória a Deus. O Deus que você serve está trabalhando em prol da sua família. Aleluia. Amém, Jesus. Pode orar, pastor? Pode. Com a oração do pastor, eu quero fazer uma oração. Se você quiser levantar por bem, se quiser ficar sentado, tanto faz. Olha no Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pregamos aqui a tua palavra. Amém, De um Senhor. Deus que faz. Glória a Deus. De um Deus que nos dá coragem, ousadia, Aleluia. nos dá esperança. Meu Deus, se Filho aqui Deus. alguém desesperançado, se alguém aqui que não tem convicção da sua salvação, da sua vida como servo do Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor, confirma no coração de cada um. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente. Abençoa o pastor Elias. Em nome de Jesus, está entregue. Abençoa essa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Propagando. Filho Deus. O reino de Deus. Nós agradecemos pelo privilégio de pregarmos a tua palavra. Senhor Deus. Pelo privilégio
o quanto eu sou grato pelo privilégio de pregar o teu evangelho. Amém. Abençoa cada vida aqui, Abençoa, Nós Senhor. pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer ao presbítero Jonatas a palavra. Deus te abençoe na sua vida, meu querido, a sua família. Gostaria de os irmãos permanecer de pé. Vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Nesse momento, encerrando o nosso culto dessa noite. Eu creio que você vai para casa edificado. Que a palavra falou profundamente ao meu coração. Eu creio que também ao seu coração também. Né? Que a palavra de Deus não tem esse poder de transformar, de curar, de salvar. Como já disse aqui na palavra, né? Santificai-vos. Sem santificação, jamais poderemos ver o Senhor, quanto mais entrar no reino dele. Então santifica cada dia. A santificação significa o quê? Você olhar para os seus erros e também estar sempre pronto para perdoar aquele que te ofendeu, liberar perdão. Isso é santificação. Feche seus olhos. Que o Senhor nessa noite te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e derrama da tua misericórdia. Que o Senhor levante o teu rosto agora sobre a sua vida que é santo e te conceda a paz. Esta paz que excede todo entendimento. Que nessa noite eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso. E no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. 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 Glória ao nome de Jesus. Nossa irmã Beatriz vai estar dando alguns avisos para a igreja. Os irmãos assentam em nome de Jesus. Os irmãos que Obrigado, que Deus abençoe. preocuparam, os irmãos que colaboraram, ajudaram, oraram também, que a oração, em primeiro lugar, sempre orando